Olá, eu sou Priscila Daledoni e hoje eu vim aqui para nós conversarmos sobre um assunto muito polêmico. Na verdade, não é nem bem um assunto polêmico, é uma personalidade polêmica. É uma mulher odiada por muitos e muitos estudantes de ensino médio. Mas por que então eu vou falar dela? Que coisa feia! Não, gente. É porque hoje nós vamos descobrir o encanto que existe nessa mulher. E aí nós vamos começar a amá-la e tudo vai dar certo. Duvida? Não duvida. Então, bora, vem comigo. A Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1925, numa cidadezinha, praticamente uma vila, chamada Chechoneki, fica na Ucrânia. Mas ela veio aqui para o Brasil ainda muito novinha, com alguns meses de idade. Logo, ela foi alfabetizada aqui, foi criada de acordo com a cultura brasileira. Ela é uma das nossas. Muito embora muitos críticos às vezes falem dela como uma estrangeira, alguma coisa assim, até porque, olha o azar. Não azar, mas enfim, ela tem a língua presa, então ela fala diferente. E aí as pessoas desinformadas muitas vezes pensam, o sotaque dela, porque tal, da Ucrânia. Não. A Clarice mesmo ficava muito triste quando diziam que ela não era brasileira. Ela sempre escreveu em língua portuguesa, sempre gostou muito da nossa língua e sempre foi uma apaixonada pela linguagem. Vocês podem conferir o vídeo sobre Geração de 45, que eu vou deixar aqui embaixo, que a gente fala um pouco sobre o momento em que ela está inserida dentro da nossa literatura. Vai ser bem importante para a gente entender quem foi ela também. Além disso, temos as características da própria Clarice como Clarice. Para começar, uma literatura extremamente feminina, então a maioria das protagonistas dela eram mulheres. Priscila, ela era feminista? Não era, não tinha nada a ver com feminismo. É uma literatura feminina. E ela mesma explicava que era uma literatura feminina justamente porque ela era mulher. Ela sabia como uma mulher pensava, como uma mulher sentia, e era muito mais fácil para ela produzir a respeito desses medos, angústias e felicidades. Então, uma literatura feminina da Clarice Lispector. Mais uma coisa interessante do que ela escrevia é que ela tinha um limite muito tênue entre o comportamento humano e o comportamento animal. O comportamento humano, olhar para si, para o humano, olhar para si mesmo era uma coisa muito subjetiva e às vezes muito dolorosa. Quando ela passava esse olhar para o animal, fazendo comparação, o lado animalesco do homem ou o lado humano do animal, ela fazia mais uma junção dessas características, dessas realidades. Então a gente vê muito, por exemplo, uma galinha, que no fim pode ser qualquer um de nós, não só uma galinha. A gente vê um cachorro, Ulisses no caso, que ele adquire algumas características humanas que são feitas pra gente refletir. Agora, por que? A gente falou no começo do vídeo que algumas pessoas odeiam, piram. É porque é uma literatura muito subjetiva, uma literatura muito de dentro. Ela escreve com o que a gente chama de fluxo de pensamento. O fluxo de pensamento é assim como a gente pensa. Então vamos lá. Acordei hoje, estou pensando, estou pensativa. O que eu penso é linear? Quero dizer, tem o início, o meio, o fim? Não tem, né? É um emaranhado de coisas que muitas vezes nem nós entendemos. E assim vai ser a literatura dela. Ela coloca pra fora nessa maneira de fluxo de pensamento. Então é muito do interno. Logo, é difícil a gente entender com a cabeça. A gente pode chegar e fazer assim, tchau, cabeça. Porque Clarice Lispector se entende com a alma e com o coração. Quando a gente liberar, né, o nosso cérebro aqui, de tentar raciocinar demais e tentar entrar na obra dela, aí sim nós vamos poder entender e amar o que acontece dentro desse universo tão íntimo, tão intimista, que é o universo dela. Uma outra característica básica nas coisas que ela escreve é a epifania. O que é epifania? Anotem aí, isso é importante. Sempre, toda prova, Clarice Lispector, epifania, assim, amor. Epifania é como se fosse um clique, uma descoberta. Então, sabe em revista em quadrinho
que eles colocam às vezes uma lâmpadazinha aqui. Eu representaria a epifania com uma lâmpadazinha, tipo, eureka, é isso mesmo, meu Deus, era isso. Entendi tudo. E sempre tem uma correlação com o aspecto humano, né, da vida da pessoa, o que ela tá esperando, o que ela tá vivendo. E aí ela vai se descobrir. E junto com ela a gente se descobre também. É uma literatura que não vem trazendo respostas. É uma literatura que vem trazendo perguntas. Então a gente termina um livro com mais dúvidas do que soluções. Mas propositalmente. Porque a vida é assim, né? A gente não tem certeza de nada. Então vamos cultuar nossas dúvidas, que as nossas dúvidas que nos deixarão mais sábios, mais fortes. E ela vem muito nisso na Geração de 45 e na Clarice Lispector em especial. Ela era esposa de diplomata, viajou o mundo inteiro, o que a enjoava bastante. Então vários livros são de vários lugares diferentes, cidades sitiadas, se não me engano é de Berna. Então assim, ela escreveu em muitos lugares, mas isso a deixava muito triste, porque ela não era muito sociável. Ela era muito introspectiva, então ela sofria muito. A escrita veio para ela também como uma fuga dessa socialização que não acontecia muito bem e que no final das contas ocorreu o divórcio dela. Ela voltou para cá, escreveu uma revista feminina, então é muito engraçado a gente comparar as obras mais intelectuais dela e tudo, ouve a galinha, e aí de repente a gente vê que ele escreve para uma revista de moda. E ela fala, e assim, qual roupa combina mais com você? Os homens gostam mais das loiras ou das morenas? Sim, não tem nada a ver. Mas foi o que ela fez pra ganhar dinheiro. Ela usa um pseudônimo chamado Teresa Quadros. Mas ela volta, ela se restabelece depois disso, continua escrevendo a literatura que tem mais a ver com ela mesma. Ela tem um acidente, que ela fumava muito. Então, se vocês forem pesquisar na internet, foto Clarice Lispector, a maioria ela tá fumando. E um dia, coitada, ela dormiu, fumando, assim, fumou e aí, meu Deus, dormi. Incendiou o quarto. Ela foi pro hospital, ficou não sei quantos meses internada, foi pra UTI, foi bem sério o caso dela. E a literatura dela também, depois desse episódio, ganha uma maior profundidade, né? Essa proximidade que ela teve com a morte foi bem intensa. E ela nunca pareceu ser uma pessoa mesmo feliz, ainda mais depois desse episódio. E na década de 70, ela deu a última entrevista dela para a TV Cultura. Eu também vou deixar o link aqui, que é bem interessante vê-la falar assim, dá um entendimento, uma compreensão muito maior. E ela já tava assim, ela parece meio grogue, provavelmente ela tinha tomado alguns remédios antes, eu imagino. Mas a gente vê uma melancolia dentro dela. E alguns meses depois, ela descobriu que estava com câncer. Acho que ela descobriu que estava com câncer tipo em novembro. E ela morreu dia 9 de dezembro, um dia antes do seu aniversário. E essa, gente, é a Clarice Lispector. Eu sou a Priscila Daledoni. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou aguardando ansiosamente os comentários que vocês vão deixar aqui embaixo. E as dúvidas, e os hi-fi, adoro a Clarice, porque ela é demais, né? Ou então, se vocês ainda não gostaram da Clarice, mandem um recado desafiador, porque aí eu vou ser desafiada a fazer vocês gostarem dela. Tá bom? Combinado? Então, brigadão. Tchau!